Olá, gente, bom dia. Hoje o nosso programa Bom Dia com Dicas, ele é assim, ó, de muita força para quem gosta de carregar muito peso. Sabe por que carregar muito peso? Porque eu vou conversar agora com a treinadora e educadora física Alicia Ferreira, que também é fisiculturista e que vai estar aí falando pra gente do mundo da galera aí do fisiculturismo. Bora lá saber com a Alicia sobre esse mundo aí. Como é, hein? Ficar tão musculoso assim para poder ganhar um campeonato. A professora Alicia vai dizer tudo isso pra gente. Então vamos lá conversar com a Alicia Ferreira. Bem, gente, tá aqui a Alicia Ferreira, fisiculturista, treinadora de atletas aí do mundo do fisiculturismo. E a gente quer saber, Alicia, como é que está o mundo do fisiculturismo? Fala aí do teu profissional, dos teus treinos, da galera que tu treina aí pra ganhar aquele troféu, mostrando os corpões aí, né, podendo se dizer assim. Fala aí pra gente, Alicia. Bom dia, Sander, bom dia a todos. Hoje é uma satisfação estar aqui, agradeço o convite. Falando agora um pouco desse mundo, que é um mundo, o fisiculturismo é uma ciência. Eu sou educadora física, sou mestre em treinamento esportivo e agora sou doutora em ciências do desporto. Trabalho há alguns anos com atletas, com pessoas também que me buscam pela estética, mas normalmente uma estética muito próxima de um corpo mais atlético. No momento eu trabalho, como eu disse, até brinquei com o Sander, um pouco mais na ponte aérea, né? E atendo alguns estados, não só mais o Pará. Trabalho com as categorias de fisiculturismo e sou também atleta de fisiculturismo. E a Alicia, enquanto atleta, Alicia, o que foi que te levou assim a se interessar por esse mundo do fisiculturismo? Teve assim algo que estalou, nossa, é isso que eu quero, eu acho que é legal pra mim? Teve, né, um primeiro interesse, né? Qual foi? Foi bem interessante e até bom lembrar. Eu comecei como dançarina, eu era bailarina clássica, eu era extremamente magra, eu era muito magra e comecei a minha carreira como bailarina clássica. Em um belo dia, fui convidada por um amigo que já estava mais dentro do esporte, era atleta e mais outros amigos na época que também treinavam na mesma academia, para assistir uma competição. E foi aí que começou tudo. Assisti, daí me apaixonei, não teve mais. E isso já tem mais de 20 anos. Nossa, 20 anos! Mais Mais de 20, né? Porque a gente se conhece aí um tempinho também, né? E falar em Alicia como dançarina, nós dançamos juntos na companhia de dança da Carmen Academia, a qual a Alicia também trabalhou. Mas Alicia, a questão do fisiculturismo como esporte, eu acho interessante falar isso, porque uma pessoa, digamos, leiga como eu, que só assiste na televisão ou só vê um atleta, acha que isso não é um esporte. A pessoa só vai ali na frente se exibir, digamos assim. E como é que tu pode desconstruir isso, as pessoas que não conseguem ver o fisiculturismo como esporte? O fisiculturismo é um esporte, existem federações nacionais e internacionais e estaduais. Nesse esporte existem várias e diversas regras que se diferenciam dependendo da federação. Porém, existem alguns critérios de julgamento para cada categoria de fisiculturismo, que são muitas. Elas são divididas por estatura ou por peso em quilograma. Existem
alguns hábitos que fazem o julgamento, existem as súmulas da contagem de pontos. Enfim, é um esporte muito sério, e que a maioria das pessoas não conhece o rigor que ele tem, tanto para a preparação quanto para o julgamento, que é que define o campeão. E quando a Alicia começou o teu treino no início da tua carreira, como foi, assim? Tu tiveste uma pessoa que te treinou, como foi? Tem história aí, não tem? Eu comecei a treinar, eu tinha 16 anos, eu pesava mais ou menos uns 44, 45 quilos, né? Nessa época, eu pedia para as pessoas me treinarem, mas elas não viam, como dizer, um talento em mim pelo fato de eu ser muito magrinha, né? Então eu tinha uma estrutura de bailarina. E aí foi muito difícil encontrar alguém para me treinar. E foi quando eu decidi fazer a faculdade, já que eu não tinha quem me treinasse. Então o teu interesse do fisiculturismo que te levou para a educação física. Exato. Olha! Exato. Porque eu vim da dança, né? E sempre foi o meu mundo, os palcos, mas continua sendo os palcos de outra forma. Agora mostrando os músculos, né? Sim, continua sendo os palcos de outra forma. E aí eu comecei a assistir campeonatos, achei muito interessante, e aí eu achei engraçado, hoje em dia, eu olhando atrás, assim, eu vendo a minha história, as minhas medalhas, os troféus que eu tenho, e eu fico me perguntando, nossa, que engraçado, porque eu achava, antes de me tornar atleta, eu não queria ser grande, eu achava que aquilo não era pra mim. Sim. Eu queria um corpo assim mais torneado, mas não muito grande. Já hoje eu inverso. Mas é exatamente essa questão do corpo ser grande ou não muito grande, menos grande, entra essa questão das categorias, Sim, não é isso? Sim. Mas eu me encantei pelo bodybuilder feminino mesmo, e categoria extrema do fisiculturismo feminino. Como é por peso corporal, a extrema não tem limite, vamos dizer assim. Tem o mínimo, não tem o máximo. E é onde eu me encantei mais. Eu acho a coisa mais bela a hipertrofia na mulher. Ela é porque ela fica, por mais que ela aumente muito, ela tem os traços mais bonitos. Entendeu? Ela tem os traços mais bonitos, uma harmonia diferente, um corpo, por mais que seja maior, é um formato bem arredondado, é uma coisa mais bonita, eu vejo. O homem ele vai mais pro lado mais agressivo, vamos dizer assim, né? Ele já tem um corpo o que a gente mais, chama de ser grandão, é isso? Um corpo mais... Só que tem linhas e linhas, né? É difícil explicar porque são muitas e diversas. Mas para entender melhor, cada categoria tem uma letra, vamos dizer assim. E o shape tem que estar adequado primeiramente naquela letra. Tem que ser construído num formato, por exemplo, no bodybuilder é um X aberto. Então você tem que enxergar isso no atleta. É o que leva os jurados, eles sabem exatamente o que analisar. Exatamente. Aí, no meu caso, na minha categoria e no bodybuilding em si, é volume, proporção, simetria e definição. E tem N níveis de definição, nível 1, nível 2, nível 3, entendeu? Então varia bastante. Em algumas outras categorias que são mais fitness, o formato também é diferente, os critérios de avaliação são diferentes, então realmente é cheio de regras, conta muito saber posar, porque não adianta ter um shape bom e não conseguir não saber mostrar.
Inclusive eu vi assim na internet que tem aulas, né, para Sim. vocês também, para saber como fazer as poses, né? E a Alicia também entra nisso aí ou não? Sim, bastante. Sério? Eu passei um período sem competir, porque teve um período que houve a categoria que eu estava foi extinta e eu não quis sair do esporte. O que eu fiz? Eu continuei no esporte, me tornei árbitra. E eu fui estudar um pouco mais a fundo as regras. E passei um tempo, depois criei a minha equipe de atletas e assim eu pude estudar com um pouco mais de minuciosamente, né, as regras, como trabalhar, estratégias, entendeu? E assim, hoje que a minha categoria já está voltando, né, eu já me encontro em outra federação, vai com certeza haver ajustes, diferenças de regras de uma federação a outra. E eu vou ter, com certeza, também fazer a minha nova adequação. Ah, tá. E Lícia, me responde o seguinte, tu acabaste um mestrado, né, há pouco tempo, né? Não, doutorado, na verdade, né? Bora mudar aqui. O que o teu doutorado tem a ver, assim, com esse mundo do fisiculturismo? Influencia, ajuda o que tu estudaste? Fala um pouco pra gente. Sim, eu fiz um doutorado na UTAD, uma universidade que fica em Vila Real, em Portugal. A minha linha de pesquisa, eu sempre vi o atleta como um ser humano, não como uma máquina. E via muito as pessoas perdendo competição, inclusive eu sentia a dificuldade de um controle maior da minha ansiedade, né, na competição. Então eu escrevi justamente, desenvolvi uma pesquisa sobre ansiedade pré-competitiva. Porque tem, né? Vocês ficam ansiosos também. Em atletas de fisiculturismo, e fiz umas correlações entre o cortisol, a personalidade daquele atleta, e fiz esse trabalho com os atletas do Pará, do estado do Pará. Fiz coleta de sangue, verifiquei cortisol, fiz questionário, enfim. O que eu posso dizer com isso? Que você, tendo uma ideia de como é o seu nível de ansiedade, você pode manter o controle favorável para você e ter um desempenho melhor e maior. Geralmente o campeão ele busca o quê? O equilíbrio mental. Então o campeão normalmente é quem está mais equilibrado mentalmente. Consequentemente está se sentindo, por mais que tenha um pouco daquela ansiedade normal de um desafio, né, que antecede um desafio, ele jamais vai perder o controle de si. E ele vai mostrar uma segurança quando ele estiver pousando. E isso realmente é o perfil do campeão, na minha opinião. Ah, legal. Isso a gente sabe que tem as pessoas que vão para uma academia, levam um personal trainer. E falando um pouquinho assim pro lado dos homens, geralmente uma boa parte tem aquela ambição de ficar grandão e tudo, mas você, enquanto treinadora e conhece muito bem o trabalho de um personal trainer, é diferente, né? O treino para quando tu estás treinando um atleta para o fisiculturismo e uma pessoa comum que também quer ficar grande. Sim. São duas situações completamente distintas. Porque, primeiro, quando se fala em atleta, se fala em alta performance. Quando se fala em alta performance, estamos falando de limites, de acima de limites, né? E, consequentemente, em adequações de regras e categorias. Então, o shape daquela pessoa vai ter que se adequar a uma regra que corresponde à categoria em que ela vai se encaixar. Que é aquilo que vai ser avaliado no atleta. Exato. Né?
E exatamente. E aí eu já vou direcionar para que ele seja avaliado, julgado, no intuito de estar competitivo, chegar entre os 3 primeiros. Ou ganhar mesmo. Ou ganhar. Porque eu digo que atleta, ele é momento ali, né? O campeão, ele é momento. Às vezes é o campeão da noite apenas. Mas não quer dizer que aquele que não ganhou não possa vir ao pódio. Sim. E tudo é uma questão de tempo. Maturidade muscular, né? Que é o tempo que a gente leva para o músculo realmente ter uma maturidade a um nível que apareça com mais facilidade, entendeu? Então são coisas bem diferentes de uma hipertrofia de uma pessoa comum que tenha, vamos dizer, o estético apenas. Eu quero ficar agradável a mim. Eu quero estar com uma hipertrofia que eu goste, que eu me sinta feliz. É diferente de um critério avaliativo de uma competição. Então não pode, como a gente pensa, uma pessoa leiga que nem eu assim, que aquele homem ou então aquela mulher que treina muito pode participar de um campeonato de fisiculturismo, não exatamente. Não, exatamente. Porque algumas pessoas gostam de treinar muito, mas não necessariamente podem ser atletas. Porque para ser atleta você tem que renunciar muita coisa. E aí eu digo sempre que não é a gente que escolhe o esporte, é ele que escolhe a gente. Então aí tem que ver o perfil dessa pessoa. Será que ela realmente é? Porque a gente já traz isso com a gente. E falando da alimentação, né? O atleta de fisiculturismo, ele precisa ter uma orientação de um nutricionista? Como é essa relação do atleta com a alimentação? No fisiculturismo existem algumas oscilações, são fases, né? Normalmente temos, não são todas as categorias que fazem as 2 fases. Isso vai depender muito da categoria, do nível que o atleta ou a atleta está, mas normalmente são 2 fases que a gente chama off-season, que é o período de hipertrofia, de aumento calórico, para gerar uma hipertrofia maior. E nas antigamente, né, se usava esse off-season meio bruto, tipo comer de tudo, aquele aumento bruto sem corte, sem nada de definição. Hoje em dia já não é mais assim, né? Os atletas já buscam mais um off mais limpo, que a gente chama, teoricamente, que é o quê? Um aumento com uma qualidade maior. Já se vê o atleta maior, mas com um pouco de densidade, de definição, já buscando facilitar a vida dele para a segunda fase, que é o pré-contest, né? Que é a fase de definição mais forte e até chegar na última semana, que é a mais difícil para todos, né? Que é a restrição de carbo muito alta, dependendo da categoria. A oscilação da água, o processo de desidratação, que é assim, quanto mais a pele estiver colada ao músculo, para nós, o nosso esporte é melhor, mais vai aparecer no palco. Sim. Então normalmente se faz um processo de desidratação na subida do palco, ou apenas uma restrição de água. Isso vai depender da categoria, como você mesmo está percebendo, é um universo, né? É um mundo diferente, e existem muitos pormenores ali, então são muitas regras, muitos detalhes, né, que vai depender muito da categoria escolhida. Isso é então o treino de um atleta, por exemplo, é aquilo que a gente vê mesmo, precisa ser pesado, com muita anilha, com muita barra, enfim, é aquilo mesmo, tem que ser aquilo, carregar tudo aquilo de peso. Tô perguntando como leigo, né, o que eu olho ali, né, numa academia, por exemplo. Aí vai depender, mais uma vez, né, da fase que ele esteja, se ele, como é que está essa construção, porque quando a gente vai construir um físico, é necessário se trabalhar um pouco mais a intensidade,
o volume, dependendo da situação. E a carga vai influenciar, sim, para gerar hipertrofia. Só que hoje em dia, já penso que uma carga para gerar hipertrofia, ela não precisa causar lesão. Então, o que é meu limite não é o seu. Então, o atleta também corre o risco das lesões, né? Também. Sim, se não souber, se não for acompanhado adequadamente, sim. Precisa ter reforço de musculatura profunda, né? Precisa fazer essa subida, a mudança, a periodização de treinamento de forma adequada. Não é a pessoa faz por fazer, não sabe o que está fazendo, ou tem que trabalhar mais esse músculo agora e dar ênfase, prioridade a determinados pontos que são mais fracos no atleta. Então, existe um planejamento e é necessário que isso seja feito pelo profissional que realmente entenda. E assim, não é simplesmente ser profissional de educação física. Não é. É necessário saber trabalhar no esporte. Ou ter sido atleta, ou ser atleta, ou entender do esporte para poder nortear. Então, não quer dizer que porque, por exemplo, eu seja professor de educação física, que eu posso ser treinador de um atleta de fisiculturismo? Não. A formação acadêmica não quer dizer que você entenda do esporte. Para entender do esporte, eu aconselho, até mesmo alguns colegas de profissão que perguntam, a tentar pelo menos uma vez competir. Porque você precisa estar no meio, entender o mundo, saber as fases, entender as dificuldades para você poder nortear alguém. Que a função do treinador é direcionar, né? Adequar a categoria, fazer todas as oscilações de treinamento, periodização adequada nos períodos diferentes. Então, não adianta assim. E ter pelo menos um olhar, né, de como os jurados vão olhar aquele cliente dele, o atleta dele. Exatamente. Por exemplo, um educador físico sem nenhum conhecimento de karatê não vai poder dar aula de karatê. Sim, né? sim. Tanto que eles são bem taxativos, como o cara tem que ser faixa preta, ou seja, ele tem que chegar ao máximo do conhecimento naquele esporte para poder direcionar alguém. A mesma coisa acontece com o nosso esporte. Não adianta ter uma formação acadêmica e não entender nada do esporte e querer treinar alguém. Entendeu? É necessário conhecimento, e conhecimento profundo sobre o esporte para poder direcionar da melhor maneira possível o atleta, tornar o shape daquela pessoa competitivo. Ele pode fazer um shape de uma pessoa comum ficar perfeito, mas quando chega no esporte é diferente. Sim, exatamente, completamente. E se a gente falar um pouquinho de alimentação, né? Falar-te aí um pouquinho dessa questão da alimentação, mas tem uma perguntinha assim que eu tenho que fazer. Qual é a tua opinião com relação ao uso de anabolizantes? Né? Porque às vezes as pessoas olham assim, os atletas, às vezes já liga isso, mas não é bem assim, né? Não. Primeiramente, o esporte não é anabolizante. Que as pessoas olham e já acham que tudo está relacionado a isso. Você pode tomar milhões de doses de hormônio sem um treinamento, uma alimentação adequada, você não vai ter construção. Ponto. O que acontece no esporte é uma maturidade muscular, uma alimentação adequada, né, direcionada nas fases corretas, treino adequado, descanso adequado. Se usa, se não usa, isso é uma questão para cada atleta decidir, mas a diferença, na minha opinião, do remédio e do veneno é a dosagem. Tá? Então, se julgar que vai ser necessário, não esquecer que existe um pilar, né? uma pirâmide. Sim. Ali, que ela precisa existir. Se não tiver treino direito, não tiver alimentação e não tiver descanso, não vai ter construção.
Então, assim como qualquer outra coisa, uma suplementação, uma outra estratégia, o anabolizante seria uma estratégia adicionada, se necessário, e depende do caso. Agora, quer fazer o uso, de repente tem uma dificuldade, ok. Procure um profissional adequado. Não faça da sua cabeça. Não ouça amigo do amigo do amigo, porque isso não é saúde. Fazer as coisas da maneira correta, com orientação correta, faz você atingir o seu objetivo com saúde. Só que assim, veja primeiro se vai ser necessário, porque o que eu vejo são garotos muito novos, muitas vezes, chegando na academia e fazendo a matrícula já pensando nisso. E não tem construção, não tem... O shape não existe ainda. Então, devagar, que o mais importante não é isso, o esporte não é isso. O esporte é construção muscular. Sim. Isso é uma estratégia que a mesma coisa poderia haver na suplementação e qualquer outra estratégia para aumentar, otimizar de alguma forma a hipertrofia e a síntese proteica só. Mas não é a solução das coisas. Então isso tem que ficar bem claro para que pessoas possam ter uma hipertrofia com mais saúde, com mais longevidade também. Tem que ter cuidado com o que se usa. Às vezes vejo pessoas utilizando substâncias que não sabem nem a procedência. Sim, entendeu? Existe um mercado negro aí para isso. Então tomar cuidado com as escolhas que se faz, com quem se fala. Quem é essa pessoa que está te direcionando, entendeu? Ter cuidado, porque a pandemia, inclusive, está aí para mostrar, né, quanto frágeis somos. Isso, é verdade. E precisamos, de fato, ter uma consciência maior e um cuidado maior com a nossa vida e com a nossa saúde. Então, a minha opinião é essa. Cada um saiba o que está fazendo. Eu não posso dizer, como formadora de opinião, faça ou não faça, mas posso mostrar os caminhos. E aí cada um faz a sua escolha, só que se for a de utilização, procure um profissional competente para direcionar. Não faça coisas que você não tem conhecimento para isso. Verdade. Nossa, muito bacana. Olha, já entrou dicas aí, né? Mesmo com relação ao anabolizante, mas entrou dicas aí. Legal, bacana. Lícia, Alice é a mulher que escolheu, né, esse esporte do fisiculturismo. Como é uma mulher no fisiculturismo? Quais são os preconceitos que a mulher passa? A Alicia já passou, não? Eu gostaria que tu falasse assim, né, do fisiculturismo feminino, né, pode-se dizer assim. Fala a mulher no mundo do fisiculturismo pra gente. Certo. Primeiro eu queria dizer às mulheres que possam estar nos vendo agora que jamais deixe de fazer o que vocês queiram fazer por causa de opinião de alguém. Ninguém tem que delimitar o sonho de ninguém, ninguém tem que determinar até onde alguém vai chegar, porque esse alguém é uma mulher e por ser mulher é frágil. Nós não somos frágeis. Há uma grande diferença em sensibilidade e fragilidade. Nós somos sensíveis, não frágeis. Então, a mulher deve, em primeiro lugar, se colocar como centro daquilo que ela busca, olhar para frente e ir atrás do que ela quer, seja qualquer objetivo. A mulher no fisiculturismo, ela passa por muita discriminação, muito preconceito, porque as pessoas entendem que os outros têm que ser felizes a partir do que eles escolhem.
Então a mulher que não tem um corpo tão delicado, não é legal, porque eu não acho legal. Ou então porque acham assim, músculo é coisa de homem, não de mulher. Exatamente. Existe um preconceito quanto a isso. Uma mulher musculosa, ela não necessariamente vai deixar de ser feminina. Isso é essência. A feminilidade é essência, não é corpo, é alma. Então, uma mulher tendo um shape, vamos dizer assim, mais franzino, mais magrinha, não necessariamente é feminina, entendeu? Então são coisas muito diferentes. A mulher no esporte, principalmente, posso dizer, no Brasil, ou até mesmo no mundo, ela passa por muitas situações. Quando comecei a competir aqui, eu passei por muitas. Inclusive, não só discriminação, mas agressão, de jogarem coisas em mim, sim, na rua, porque achavam que, de repente, eu era um travesti. O que, na verdade, se fosse, não dá o direito de ninguém agredir ninguém. Não importa, Não importa, porque isso é escolha das pessoas, é individual, né? Então ninguém tem autonomia de fazer uma escolha por outra pessoa. E as escolhas, elas são diferentes porque somos diferentes. E existe uma coisa entre esse meio, que é o respeito. Então, no nosso esporte, as mulheres ainda são muito discriminadas, mas ganham um espaço muito, muito maior. Quando, por discriminação e preconceito, extinguiram a nossa categoria do bodybuilding feminino na época de uma determinada federação, ao invés de calarmos e aceitarmos e vamos diminuir de tamanho porque todo mundo quer, nós criamos vários grupos de mulheres da nossa categoria e continuamos levantando a nossa bandeira porque nós acreditávamos. O tempo passou, alguns anos passaram, isso terminou em 2014 e agora retornou em 2021 e todas nós estamos ainda firmes, acreditando na nossa bandeira. Para competir. Para competir. Né? E eu acho importante, né, Lícia, dizer também que a mulher do fisiculturismo, ela também pode ser mãe. Sim. Ela casa. Sim. Não é verdade? Às vezes até entre eles mesmo, né, atletas, Sim. né? Um homem do fisiculturismo, uma mulher do fisiculturismo. E que as pessoas procurem não confundir, né, orientação sexual. Exatamente. Né, com uma mulher que precisa ter músculo, porque ela é uma atleta e ela precisa competir. Exatamente. Não é isso? Orientação sexual não tem nada a ver com a escolha esportiva do atleta ou da atleta. São coisas completamente diferentes. As mulheres casam, as mulheres têm filho, tenho muitas amigas que pararam e voltaram devido à maternidade. Tem algumas excelentes atletas que no momento não estão competindo porque estão nessa fase da amamentação, entendeu? Algumas são casadas, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Orientação sexual é uma coisa, ser atleta é outra, é uma escolha, tanto para os homens quanto para as mulheres. Eu, por exemplo, agora estou num relacionamento, já vai fazer 3 anos, né? E ele, embora não seja atleta, é uma pessoa que está sempre ali no meio e que de repente mais para frente possa ser que vá tentar experimentar a sensação do palco, porque ele é mais tímido. Mas é uma pessoa que me apoia. Isso é muito importante. Então, eu acho que isso é o importante, né? E para a carreira de qualquer um, em qualquer situação, seja esportivo ou não. Então, não confundir as coisas, entender ou buscar conhecimento sobre isso já clareia muito a ideia das pessoas e muda a visão daquilo que se tem. Porque muitas vezes se tem uma visão errada por ignorância. Isso, por não ter conhecimento daquilo, né? Daí, conhecer mais
um pouco, já dá uma ampliada na visão das pessoas. Então, Lícia, a gente já pode dizer que a mulher tem realmente já seu espaço no fisiculturismo? Sim, tem. Inclusive, depois que aconteceu esse fato, criaram uma competição nos Estados Unidos que era só sobre essa categoria, para você ter ideia da força que nós temos. Inclusive, o nosso esporte, para quem não sabe, começou com a categoria feminina, depois que entraram os homens. Então nós somos a essência e a raiz do nosso esporte. Jamais poderíamos ficar de fora dele. Verdade. Então também não tem essa história de que o treino da mulher do fisiculturismo é totalmente diferente do treino do homem, ou tem? Não tem também. Não. Se ele carrega, vou colocar aqui 20 quilos, a mulher também vai carregar 20 quilos para ganhar aquele campeonato, é isso? Não exatamente, porque não é um campeonato de peso, né? É um campeonato de performance física. Mas assim, a força do homem, lógico que não vai equivaler à força de uma mulher, mas se comparar uma mulher atleta com qualquer homem que esteja iniciando ou que não seja atleta, vai perceber a diferença. Ela tem mais força. Tem mais força. Não sei se a maioria das pessoas tem esse conhecimento, mas nós, mulheres, independente de ser atletas ou não, nós produzimos muito mais hormônio do crescimento do que o homem, sem fazer nada. O que nós não temos, que os homens têm, que dificultam a nossa hipertrofia ser, por isso ela é um pouco mais lenta do que nos homens, é que eles têm a testosterona e nós não. Nossa proporção é menor, mas hormônio do crescimento nós temos 3 vezes mais que os homens. Nossa, entendeu? Então é bem interessante. Bem interessante. Então, a partir daí já se sabe que a mulher tem a possibilidade de ter uma grande força. Ela tem que trabalhar. Força é treinável. Treinável. Bem, agora eu quero a Alícia falando dos campeonatos que ela ganhou, das medalhas, dos troféus. Fala aí pra gente um pouco da tua história, atleta vencedora também. Tem alguns troféus, né? Regionais. Já cheguei a competir brasileiros várias vezes. Né? Já estive num sul-americano também e já estive num campeonato mundial. Só que no campeonato mundial, na época, eu não tinha conseguido classificação para finalização e fui assistir nos Estados Unidos, em Las Vegas, o campeonato chama Mister Olímpia. E pude assistir minha categoria e depois foi quando foi extinta, né? E eu tenho esperado esse retorno. E agora os planos são, vamos tentar novamente lá. Isso aí. E eu vou galgar esse caminho para chegar até lá de novo e espero que já não seja para assistir. Já para competir. Já para competir. Então estou voltando, estou feliz com isso. Eu faço por amor ao esporte mesmo. Claro que o sonho é ser um atleta profissional, sempre foi, mas vou continuar batalhando e buscando o melhor que eu puder da minha performance. Cada dia mais, cada ano mais. E é isso. E torçam por mim. Olha, isso aí, verdade. E eu quero também que a Alícia convide a esse público aí que queira contratar o teu trabalho. Fala aí pra galera te seguir no Instagram. O que tu puderes aí, vende aí teu peixe, teu trabalho. A galera que tá querendo entrar no mundo do fisiculturismo também. Pode dizer aí. Então, gente, eu trabalho com consultoria e assessoria esportiva via online e presencial. Atendo alguns estados e também a Grande Belém. Se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, você pode entrar nas redes do Facebook, lá está Lícia Cerqueira Ferreira. No Instagram está Lícia FCR
F-C-E-R-Q, Lícia F. Cerque. E eu tenho uma página também no Facebook, mostrando um pouco da minha trajetória, que chama Lícia Ferreira, no Facebook. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, pode me procurar por lá, falar via Messenger ou Direct, que eu estarei aqui para responder as dúvidas ou as parcerias ou algum novo trabalho que possa vir a surgir, né? Serão bem-vindos e espero que gostem do meu trabalho. Isso aí. Poxa, Lícia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do programa, porque o programa Bom Dia com Dicas é isso, é a gente informar, levar novas dicas, muitas dicas, tu disseste aí, né? Eu não precisei nem dizer, Lícia, dá uma dica, né? Você falou muita coisa legal aí, muito obrigado mesmo, sucesso. Se Deus quiser, nós vamos ver a Lícia aí carregando mais troféus, medalhas dentro do mundo fisiculturismo. Bem, gente, então o programa foi isso. Hoje nós falamos sobre o fisiculturismo com a treinadora Lícia Ferreira. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, @AlessanderL. Vá lá e se inscreva no nosso canal no YouTube, que é muito importante para o nosso crescimento, que é o Bom Dia com Dicas. E a nossa página do Facebook, que é sanderlima.jornalista. Um grande obrigado, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e tenham aí uma ótima semana. Um grande beijo para vocês. Obrigado.